É possível encontrar uma alma gêmea? O casamento perfeito existe? Paz Deus com todos. Tudo bem com os irmãos? Voltamos aqui ao nosso estúdio natural, né? Nesse assunto importantíssimo. E muitos jovens, como eu mesmo gostaria de ter ouvido, na minha mocidade, o que todos vão ouvir agora. Mas ninguém se engane, nunca é tarde para ser feliz. O casamento perfeito existe. Antes de nós demonstrarmos e mostrarmos um casamento perfeito na Bíblia, vamos entender o princípio das coisas. Deus fez o homem e viu que o homem estava muito sozinho e que ele precisava de uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira que estivesse na sua presença. E Deus deu um sono, anestesiou o homem e tirou da sua costela. Também lê-se do seu lado a mulher. E pôs-se a mulher na frente do homem. O homem ficou feliz e exclamou: essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E assim foi. Como nós sabemos, houve aquela desconfiança do casal a respeito da orientação que Deus tinha dado para fazer no homem nascer o livre-arbítrio, a consciência de bem e mal, como estava tudo já planejado. Aconteceu o que tinha que acontecer. Muitos falam, o culpado disso é Adão, mas irmãos, está tudo sobre a presciência de Deus. Esse nível de consciência do livre-arbítrio, do bem e do mal, nós tínhamos que passar por ele. Adão veio para isso. Podemos dizer que Adão e Eva cumpriram a sua missão. Não é como muitos pensam, que eles são culpados da queda. Tudo isso faz parte da evolução da consciência humana. Aí nós sabemos, irmãos, que quando tudo isso aconteceu, que o Senhor despediu o casal daquele lugar paradisíaco e que, como Ele tinha dito, que eles iam conhecer o final do homem, do corpo físico, e para isso eles foram expulsos do paraíso, do Éden, e nisso eles adquiriram a mortalidade. E disse Deus, agora deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, a mulher, o seu pai e sua mãe, e se unirão e formarão uma só carne. Então, irmão, o casamento é uma instituição divina. É um projeto de Deus. É a reunificação do princípio do homem, mas com consciência, com boa vontade. Antes a mulher estava dentro do homem, os irmãos concordam? Pois a mulher foi tirada do homem. No casamento, eles voltam a ser um de novo. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. E alguns podem dizer, na teoria é tudo perfeito. E é verdade, irmãos. 99,99999% dos casamentos, infelizmente, não chegam ao ápice do objetivo e não cumpre a sua missão de o homem e a mulher se fazerem um.
é a coisa mais gloriosa, irmãos, que possa existir. Duas almas. Isso seria... A alma gêmea, ela não existe antes, irmãos, ela se forma, assim como a alma pura. A pureza de Deus se adquire, porque se você já nascesse puro, irmãos, você não conheceria a renúncia, o que é vencer as limitações, vencer os seus vícios e assim por diante. Mas esse casamento existiu na Bíblia? Existiu, irmãos. Casamento perfeito. E o Senhor vai dar graça aqui e dispor. Os irmãos podem ver que depois o casal saiu do Éden, né? Tem toda uma genealogia, veio Noé, o dilúvio, os filhos de Sem, e depois aparece Abraão, um homem que Deus separou por uma grande obra, para iniciar nele uma nação de sacerdotes. Ele até, Deus declara que a sua descendência seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. E nós entendemos que quando ele fala areia da praia, significa que ele ia ter uma descendência física, uma descendência de sangue, mas ele ia ter também uma descendência espiritual. Porque até Zaqueu, o republicano, foi chamado filho de Abraão por causa do seu arrependimento, por ter crido em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo e temos um arrependimento genuíno na nossa alma, somos também chamados filhos de Abraão, descendência celeste. Glória a Deus eterno, bendito é o Senhor. E Abraão teve Isaac, um filho da promessa, pois a sua esposa Sara era estéril. E os irmãos conhecem muito a história, quando Abraão oferece Isaac. Um dia nós vamos entrar só nesse assunto, por que Deus pediu Isaac para Abraão. E quando Isaac chega numa certa idade, que Abraão percebe que é o momento do seu casamento, e Abraão já está ficando idoso, então há uma preocupação, nasce uma preocupação para o casamento de Isaac. E aí sim começa uma obra linda, única, singular. Abraão chama o seu servo, chefe dos seus servos, mais velho deles, e faz um juramento, pede para ele colocar a mão embaixo da sua coxa e fazer um juramento de buscar uma esposa para o seu filho, porque ele não queria, no meio daquelas mulheres ali, cananitas, mas sim da sua parentela. E isso tem um significado, irmãos. Por isso que deve existir, né, esse cuidado de você buscar no meio da família de Jesus, dos filhos de Abraão, da família de Abraão, porque ele já tem aquela promessa, já acreditam no Deus único, invisível, e tem uma tendência sacerdotal. Tudo isso é necessário. O que é tendência sacerdotal? Renuncia a sua vida carnal, material, para uma vida espiritual, uma vida consagrada a Deus. Então, o servo fica perplexo, como eu vou escolher
uma esposa para o meu senhor Isaac. Como todos nós achamos que quem deve escolher é a pessoa. Deve ter passado na mente dele: como eu vou saber qual é o tipo de mulher que o meu senhor gosta? E ficou preocupado com aquilo. Mas como ele era fiel a Abraão e o respeitava muito, ele aceitou a missão e foi. Mas no meio do caminho ele pediu para Deus que quando chegasse lá desse um sinal para ele, que ele iria pedir para uma daquelas donzelas de beber, e ela, com solicitude, além de dar-lhe de beber, se ofereceria para também dar de beber aos seus animais. Ou seja, ele queria uma prova de um dom de gentileza naquela que seria a mulher do seu senhor Isaac. Era um sinal que ele pediu. E quando ele chegou, ele viu despontar uma moça bela. Ele correu-lhe ao encontro e disse: moça, dá-me de beber. E o que ele havia pedido aconteceu. Quando ela terminou de dar-lhe de beber, se ofereceu: posso também dar de beber aos teus animais e toda a tua campanha? E ele perguntou: de que família você é? E logo ele ficou sabendo que era da família de Abraão. Glória a Deus eterno, bendito é o Senhor. E Rebeca, irmão, ali ele se declarou para a família qual era a sua missão, e Rebeca já consentiu em partir com ele na mesma hora. Sentiu que realmente era um caminho de Deus e tinha chegado a sua hora, o seu matrimônio. E partiram. E quando eles estavam chegando, que ela viu Isaac no campo, Isaac estava orando, viu, irmão? Eu acho que Isaac nunca orou tanto como naquela época, quando ele soube que seu pai tinha enviado o seu servo para buscar esposa para ele. Que todos nós pudéssemos seguir esse exemplo, né, irmão? De ter esse cuidado, de orar, de pedir para o Senhor preparar. E quando ela viu ao longe, perguntou ao servo: aquele é o meu senhor? Sim, é o meu senhor Isaac. Então ela se cobriu com o véu. Olha o mistério do véu, irmão. Significando: agora eu sou dele e ele é meu. Toda a minha parte de feminilidade que aguardava um homem, eu cubro. Já achei aquele que ama a minha alma, que será meu companheiro. Esse é o segredo do véu para as irmãs. E quando você cobre a feminilidade, aparece o varão de Deus. E o que aconteceu, irmãos? De todas as famílias de Israel, esse foi o casamento perfeito. Pois o seu pai Abraão teve várias esposas. Seu filho Jacó também teve várias esposas. E assim por diante, até a geração de Davi, tiveram várias esposas. Mas Isaac só teve Rebeca. E aí é o casamento perfeito, porque o que Deus prepara é suficiente. Às vezes nós temos medo, né? Não, eu quero ver se eu vou gostar, deixa eu beijar primeiro para saber se eu vou gostar. Né? Confiando muito, irmãos, na nossa argúcia, confiando muito no nosso querer,
no nosso saber. Qual é o tipo da mulher? Não, irmão. Abraão deu o maior presente para Isaac. Deixou não o servo escolher, deixou Deus escolher a esposa para ele. Bom seria que todos tivessem essa premissa, essa sabedoria de deixar Deus escolher. Mas, irmãos, nós estamos muito como Tomé, né? Queremos ver, queremos tocar, para crer, para saber, para sentir. E por isso sofremos bastante. E percebemos que as nossas escolhas sempre nos frustram, sempre nos decepcionam. Mas Isaac não foi decepcionado, porque Deus escolheu a esposa para ele. E foi um casal singular. Somente Isaac, nas famílias de Israel, teve uma esposa e amou-a muito. E Rebeca também o amou grandissimamente. Porque o que é preparado por Deus é autossuficiente. Não precisa de mais nada. Você não tem olhos mais para nada. O que Deus prepara é autossuficiente. Glória a Deus eterno. Então existe, e na Bíblia está provado que existe o casamento perfeito. Alguém agora, Senhor, eu não tive essa sabedoria. Quantos casamentos são arranjados pelos pais, pela família? Quantos foi a carne, a cobiça, a malícia que escolheu? Você olhou para o corpo, olhou para os olhos, olhou para isso, olhou para aquilo. Às vezes olhou até para os bens. E acontece muito isso, das famílias se preocuparem com isso. E não se preocupar com o mais importante, chamar Deus para essa escolha. Por que o casal sofreu e nós estamos sofrendo também? Porque nós desconfiamos de Deus em vez de entregarmos totalmente a escolha nas suas mãos. Isso que é renúncia. Senhor, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher as coisas. Mas eu quero renunciar e quero pedir para que Tu me inspire, para que Tu coloque no meu caminho uma companheira, um companheiro, que nós vamos ter um projeto de casamento, de filhos, de netos, quem sabe bisnetos, tataranetos, Deus o saberá. Mas ter uma geração, uma descendência. Escolhe em mim, Senhor. Não permita que a minha carne e meu sangue interfira na minha escolha. Desconfie de ti mesmo, irmão, irmã, moça, moço. Ou você que está com este desejo de contrair um relacionamento, um matrimônio, pede bons encontros para o Senhor. Senhor, prepara, Tu preparou para Isaac, para Rebeca. E nós vimos que aquilo que Tu prepara é autossuficiente, é maravilhoso. Não precisa correr para lado nenhum. E você não tem mais desejo de ter mais nada. É aquilo que está no Salmo 23, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, como meu tudo, eu não sinto falta de nada. Quando é o Senhor que prepara, quando é o Senhor que traz, quando é o Senhor que concede, que faz, a obra é perfeita, a obra é maravilhosa. Mas eu não tive, irmão, e agora? Alguns
pode ter casado por interesse, outros podem, quando foi para o casamento, ter um sentimento escuso. O que eu vou ganhar nesse relacionamento? E o casamento não é o que você vai ganhar, você já perde, você já se renuncia a si mesmo. Olha o que Rebeca fez, se cobriu para formar um corpo só. Não é o que você vai ganhar, é a renúncia que você vai fazer para formar um corpo. Não é só a mulher que renuncia, o homem também. Então, se existir esse sentimento nos dois, se existir esse ponto desse desejo de fazer uma só carne, uma só alma, irmão, e aí é o ápice de uma obra gloriosa. Esses que fazem assim vão ter o privilégio de muitos poucos. Uma experiência de uma instituição divina de fazer o homem e a mulher um corpo só, entrelaçar duas almas num só sentimento. É a coisa mais gloriosa e prazerosa que pode existir. Supera em muito, irmãos, supera em muito a qualquer prazer humano. Os irmãos podem dizer, olha, esse prazer é insuperável. O entrelaçamento de uma alma com a outra, irmãos, o ápice de uma unificação, da junção, do que era um e se separou em dois e agora volta com consciência a ser um, é a coisa mais gloriosa que pode existir, que nós podemos perceber e usufruir. É indizível. O irmão vive isso. Irmãos, eu acredito. Não vou falar para os irmãos que vivam isso daí. Como falei para os irmãos, na minha mocidade isso foi muito pouco falado. Isso faz uma falta muito grande. Os irmãos só, às vezes, se preocupam em falar para as moças aprenderem a cozinhar, os homens a trabalhar. Irmão, cozinhar, trabalhar, já está no nosso instinto. Casamento não é instinto humano, é divino. Casamento, irmão, nós não estamos falando de relação homem e mulher, ou vamos dizer, sexual. Quantos não casaram por conta disso? Porque o moço e a moça não podem conhecer, porque vão cometer fornicação, o sexo só depois do casamento. E não suportam e se abrasam. E vão, às vezes, para um casamento só para ter o prazer do sexo. E aonde acontece, irmãos, essas aberrações dessas uniões que às vezes duram meses, infelizmente às vezes anos, e depois é só uma fachada. Quantos não foram até o final da sua vida interpretando o papel de esposa, interpretando o papel de esposa, mas não conseguiram se unificar com o seu parceiro, com a sua companheira. Por isso que é muito importante esse vídeo. Os irmãos multipliquem isso, viu, irmãos? Isso é universal. Todos podem se beneficiar, crendo que Deus pode te dar
inspiração em preparar um encontro, uma companheira, um companheiro que vai realmente somar na tua jornada e vocês vão chegar ao ápice, ao cume do monte da unificação. Tem um exemplo também, irmãos, lindo, recente, só com Isaac? Não. Há pouco tempo, um cooperador de jovem teve congregado comigo. Eu vou evitar de citar nomes, né? É do interior de São Paulo. E ele levantou, eu nunca tinha ouvido uma coisa tão linda como aquela a respeito de casamento. Ele estava com mais ou menos 20 anos e sentiu necessidade do casamento, como os irmãos sabem. Às vezes, fisicamente, nós temos essa necessidade. Mas só que ele expôs num culto, irmão. Isso que é lindo, nós lembrarmos de expor isso na presença de Deus. E na hora que o irmão estava pregando a palavra, ele dizia para o Senhor: ah, Senhor, prepara um casamento, que seja da tua vontade. O servo de Deus parou a palavra. Irmãos, nós vamos parar a palavra por conta de um moço que está insistentemente pedindo para o Senhor preparar uma esposa. E o Senhor me revelou e mostrou. Lindo. Deus vai preparar uma esposa para o irmão. Daqui a 5 anos. Ah, quando o irmão falou 5 anos, o moço falou: meu Deus, 5 anos é uma eternidade, né, irmãos? Para quem está com o desejo do casamento. Mas a palavra continuou. Daqui a 5 anos, você vai estar num culto como esse e vai fazer uma visita com uma moça. E o nome dela é Raquel. Até o nome da moça o Senhor falou na palavra. Irmãos, o que aconteceu? Aquele moço mexeu no sentimento de Deus e Deus mexeu no sentimento dele. Durante aqueles 5 anos, a sua carne amorteceu. Ele esqueceu que ele era um moço. E ele viveu intensamente a sua mocidade, servindo ao Senhor. Já não se preocupava mais. Esqueceu que era um moço que tinha que casar. Porque quando o Senhor fala contigo, te envia, Ele também te recomenda e te capacita, irmão. Para resumir, passou os 5 anos, um dia um moço amigo dele falou: vamos congregar. E foram congregar. Ó, lá nós vamos, depois de lá nós vamos fazer uma visita. Tá bom. Aí congregaram e depois foram fazer uma visita. E essa moça estava na igreja e foi com eles. E depois que eles fizeram a visita, que eles foram levar a moça para sua casa, e que ele começou a conhecer melhor aquela moça, e começou a sentir uma atração, não só física, mas espiritual também. Ela era uma auxiliar de jovem, ele também, dedicada. Na época não tinha computador, ela digitava tudo na máquina de escrever, os recitativos, aquela coisa, aquele capricho. E ele falou: meu Deus, essa aí, Senhor, seria uma esposa. E conversa vai, conversa vem, deu um estalo nele. Moça, nós estamos conversando aqui com você, já vamos embora. E nem perguntei o teu nome. Ela falou: meu nome é Raquel. Naquela hora o queixo dele caiu e não voltou mais. O seu amigo ficou olhando para ele, ele não conseguia mais falar. Quando chegaram no carro, o seu amigo falou: o que aconteceu com você, rapaz? Você emudeceu? Aí a fala voltou: você não sabe o que aconteceu aqui agora. O que aconteceu?
você acabou de conhecer a minha esposa. E o irmão falou, deixa de ser presunçoso. Aí ele contou toda a história e os dois começaram a chorar. O Senhor estreitou os caminhos da Raquel e do servo de Deus. É um casal maravilhoso, tem filhos, ele é cooperador de jovens na obra de Deus. Deus faz ou não faz o casamento perfeito, irmão? Faz. Aqui esse vídeo coloque um ponto de um desejo. Senhor, eu estou indo para um casamento. Casamento tem filhos, maravilhoso. Tem um lar em comum, maravilhoso. Vou ter minha casa, vou arrumar minha casa como eu gosto. Tem um esposo, um companheiro, uma esposa, maravilhoso. Mas, Senhor, Tu disseste, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, a mulher, o seu pai e sua mãe, e formarão um só corpo, uma só alma. Dá-nos a graça de conhecer esse mistério e viver essa promessa gloriosa. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.